que é o Arduino? O Arduino é essa pequena placa que foi desenvolvida por um professor de uma escola lá na Itália. E ele era um professor de eletrônica, e lá o ensino médio, lá na Itália, ensina-se eletrônica. E ele era professor de eletrônica e tinha muita dificuldade de ensinar os alunos, porque na eletrônica você tem que ir lá, resistência, transistor, capacitor e coisa e tal, e tinha que ficar soldando. E o ferro de soldar exige uma certa habilidade de você manusear aquilo lá. E os alunos queimavam o dedo, queimavam o braço. Além do mais, quando você solda, aquela solda solta um vapor, um gás, que tem um cheiro horrível. E os componentes são muito pequenininhos, então você precisa ter uma habilidade na mão muito precisa para você conseguir soldar direitinho aquele resistor, aquele capacitor, aquele transistor no negócio. Então, o professor resolveu desenvolver, né, ele precisava de um dispositivo prático que não precisasse usar o ferro de soldar. E aí ele desenvolveu esse Arduino. Então, o que o Arduino faz? O Arduino não faz nada, simplesmente um dispositivo, é uma plaquinha que tem um monte de componente eletrônico. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu posso agregar a esse Arduino, né? Vamos ver se aparece aí no... Este, por exemplo, é um LED, Está aparecendo aí é um com áudio e diodo tudo? emissor de luz. Ok, O que eu posso fazer? Eu perfeito. posso usá-lo, por exemplo, num circuito, para ele fazer algum tipo de indicação. Por exemplo, nesse circuito, ele vai ficar piscando. Tem LEDs vermelho, tem LEDs verdes. Aí, que beleza. Tem LEDs amarelo. Beleza, né? Eu posso até tentar colocar dois LEDs ao mesmo tempo. Um amarelo e um vermelho piscando simultaneamente. Aí que beleza. Tá, então, vocês veem que eu não preciso soldar, é um negócio muito prático, né? Então, se eu preciso num determinado circuito, num determinado dispositivo, colocar lá uma lâmpada que acende, então é muito fácil, é só encaixar lá que está funcionando, né? Vou mostrar uma outra aplicação para vocês. E este é um fototransistor. Parece um LED, né? Mas é um fototransistor. E a gente pode usar, por exemplo, num circuito. O fototransistor ele é sensível à luz. Então, por exemplo, durante o dia tem muita luz, a lâmpada, no caso o LED vermelho, vai ficar apagado. Aí, conforme vai escurecendo, o fototransistor aciona o LED. Aí, conforme vai clareando, o LED apaga. Aí, quando escurece, a lâmpada acende. Ou o motor é ligado. E aí, quando clareia, o motor desliga. Essa é a função do fototransistor. Bom, então você viu que não tem solda, não tem complicação nenhuma, é só encaixar. Vamos ver aqui como é que eu posso medir uma distância, né? Está muito longe, está muito perto, como é que você mede uma distância? E esse é um detector de distância. Ele usa ondas sonoras. Então, tem dois tubinhos, um deles emite, aí quando reflete no objeto, ele volta e com isso ele consegue medir a distância daqui até o objeto. Observe lá no monitor que ele vai dizendo a quantos centímetros está o objeto, quer dizer, no caso a mão, né? Aí, ó, tá vendo? 4, 3, 2 centímetros. Aí vai afastando, vai aumentando a distância lá. Conforme o objeto vai se aproximando, a medida da distância vai diminuindo. Aí, conforme
o objeto vai se distanciando, a medida da distância vai aumentando. Tá? Então, vocês veem que a coisa é muito simples. Basta encaixar lá o dispositivo, né, o componente, que você já tem o efeito desejado. E, por último, essa aplicação E esta pecinha é o receptor de infravermelho. Ele é um receptor inteligente e decodifica o sinal recebido pelo controle remoto. olha que Vamos ver como interessante. é que funciona. Vocês estão vendo lá no fundo a imagem do monitor. Vou apertar a tecla de volume mais. Apareceu o código final 823. Vou apertar volume menos. Apareceu o final 743. Vou aplicar a tecla 4. Apareceu 783. Vou apertar a tecla 5. Apareceu 423. A 5 de novo. 423. A tecla 6. 103. Então, cada tecla que eu aperto, aparece um código ali correspondente a essa tecla. Bom, então vocês viram que é muito fácil montar esse circuito, né? Basta encaixar o componente, não tem solda, não tem nenhum tipo de complicação, não precisa de nenhuma habilidade. E aí você tem um universo, milhares e milhares de componentes, é sensor de temperatura, é sensor de umidade, é sensor de não sei das quantas, tem milhares de componentes, e todos na faixa assim de R$3, R$5, coisas muito baratas que vocês podem conectar nesse Arduino. E a outra vantagem é que o professor que desenvolveu essa tecnologia, ele não patenteou para ele, muito pelo contrário, ele patenteou para o mundo. Chama-se tecnologia open source, quer dizer, é tecnologia aberta, qualquer um pode utilizar, tá? Sem pagar royalties para ele. E aí eu quero mostrar para você o que é o que é um shield, né? É uma palavra que vocês não sabem, mas vou mostrar num vídeo o funcionamento de um shield. Esta é a placa Arduino. Veja só, é uma plaquinha pequena, mede apenas 7,5 centímetros e ela tem aqui na parte de cima uma série de furinhos, tem uma série de furinhos aqui chamado portas, e essas são as portas digitais, estão numeradas aqui, ó. Tem uma numeração aqui de 1 até 13. E na parte de baixo eu tenho mais algumas portas, são as portas analógicas. Então, se a quantidade de portas analógicas, essas 13 portas, foram insuficientes para fazer a automação de segurança da sua casa, então você precisaria de mais portas. Como é que faz? Então, o Arduino permite, este é um shield de sensores. Então, quando a quantidade de portas analógicas não forem suficientes, você pode adotar este aqui. É um shield de sensores. Cada um desses 3 pontinhos é uma porta, que tem uma, que tem outra, que tem outra, que tem outra. Total, eu tenho 25 portas possíveis, não só essas que ficam aqui em cima, mas essas que ficam aqui na lateral. Em cada uma dessas portas é possível eu conectar, por exemplo, um servomecanismo aqui nessas portas que ficam do lado de cá, ou mesmo aqui nas portas de cima, bastando encaixar o terminal do servomecanismo aqui. A grande vantagem do servomecanismo é que ele é modular,
e segue o mesmo padrão de pinos do Arduino. Então eu tenho esses pinos, esses furos, e o Shield, ele tem na parte de baixo um monte de pinos. Olha só os pinos que ele tem embaixo. E esses pinos têm o mesmo padrão do Arduino. Então, veja só, é fácil eu encaixar esses pinos, né, nesses furos aqui, ó. Olha como é que é encaixado isso. Eu encaixo aqui e do lado de cá também é encaixado, olha lá. Então, com isso, o Arduino, que é o que está aqui embaixo, ganhou mais 25 portas analógicas aqui do lado de cima, mais essas que ficam na lateral. As portas do Arduino, elas não aguentam grande corrente. Então, se eu ligar um pequeno servomecanismo, tudo bem, porque o consumo de energia elétrica nesse servomecanismo é muito pequeno. Agora, se eu precisar ligar um motor, por exemplo, né, um motor, ele já requer uma quantidade maior de energia. E o Arduino não tem potência suficiente para fazer movimentar um motor desse tipo. Eu precisaria ter um dispositivo que aguenta mais corrente elétrica. Então, eu tenho um shield, tá vendo? Esse chama-se Motor Shield. Aqui eu posso ligar até 5 motores ou algum outro elemento que consuma uma corrente grande. E esse também, na parte de baixo, tem essa pinagem, tem esses pinos que vem no padrão do Arduino. E eu consigo encaixar esse shield de motor, esse shield de potência, eu consigo encaixar aqui na placa do Arduino. Então veja só, é só encaixar aqui, do lado de cá e do lado de lá também. Então com isso, o Arduino, que está na parte de baixo, consegue comandar motores que consomem corrente altas correntes do lado de cá, tranquilo. A outra vantagem do Arduino é que eu consigo, né, por exemplo, eu estou precisando de mais portas, essas 13 portas não são suficientes, então eu posso conectar esse shield de sensores e aumento mais, coloco mais 25 sensores. Então, de baixo eu tenho o Arduino e aqui eu tenho o shield de sensores. Acontece que esse shield de sensores também tem na parte de cima essas portas no mesmo padrão do Arduino. Então eu posso pegar, por exemplo, esse motor shield e acoplar por cima do shield de sensor. Então veja só, acabei criando aqui uma espécie de sanduíche, onde eu tenho na parte de baixo a placa de Arduino, aqui no intermediário um shield com os sensores e na parte de cima o shield que aciona motores de grande potência. Essa é a flexibilidade desse sistema Arduino. Então, como vocês podem ver, a coisa é muito simples, né? E cada um desses shield custa assim, muito barato, R$ 20, R$ 30, sabe? São coisas assim de fácil aquisição. E aí existem no mercado milhares de tipos. Tem um shield que você conecta na linha telefônica, aí o computador já pode fazer direto uma ligação telefônica. Tem um shield que liga com o GPS, né? Então ele vai captando os sinais do satélite e o computador pode saber as coordenadas de onde você está, né? Quando você pega aquele trator, aquela colheitadeira e coloca lá uma, duas, três colheitadeiras, uma atrás da outra, quem está comandando a direção daquelas colheitadeiras é um circuito Arduino com um shield de GPS que pega o sinal diretamente do satélite. Com isso, ele consegue aquela precisão onde uma colheitadeira pega exatamente aonde a outra colheitadeira parou. E tem também a internet, então eu posso fazer comandos
por celular, a coletadeira está funcionando lá na fazenda, eu posso dar um pulo até na cidade, lá no banco, e aí com o celular eu vou acompanhando se as coletadeiras estão funcionando direitinho, se tem combustível, né? E assim por diante, né? Você consegue fazer esse monitoramento do que acontece lá na fazenda. E aí existem aí milhares de... Você vê aí o sanduíche, né? A pilha de shield, você vai encaixando um no outro, e é um negócio extremamente versátil, muito prático, tá vendo? E você não precisa ter nem de solda, nem outros cuidados, nem grandes habilidades para poder fazer esse tipo de coisa. E tem um site, né? Eu mantenho um site onde explico, tem alguns exemplos de uma aplicação mais simples para iniciante, uma aplicação um pouco mais complicada e uma aplicação bastante complicada, que são aqueles táxis, né? Em Los Angeles, em São Francisco já tem táxi autônomo, que anda sozinho, sem motorista, sem nada, né? Tudo isso é controlado por um microprocessador tipo Arduino. E também nesse meu site eu explico, tem até uma apostila, né, que vocês podem até fotografar esse QR Code, tem uma apostila que explica como é que monta, como é que usa esse Arduino. Então, com isso, né, a agricultura, principalmente pequenos agricultores e coisa e tal, consegue automatizar a sua produção, controlar as pragas, né, e assim por diante, consegue por intermédio desse dispositivo que é feito em casa mesmo, tá? E aí tem sensores de umidade, de temperatura, né? Então, a quem cabe desenvolver os novos aplicativos, né? Porque nem começou isso. Você imagina daqui a 10 anos a quantidade de aplicativos que vai ter, né? Vocês conhecem os aplicativos que estão no seu celular, né? Esse é um tipo de aplicativo, mas lá na agricultura, lá na pecuária, né, tem muitos aplicativos relacionados lá com o consumo. Você vê, hoje você consegue rastrear gado por gado. Você consegue fazer o rastreamento completo daquele gado, quanta ração ele comeu hoje, né, e assim por diante. É feito gado, animal por animal. Então, por exemplo, né, condomínio, né, residencial, por exemplo, se fala em segurança de portaria. Hoje está muito violenta essa questão de assalto, roubo, furto em condomínio, né? Sequestro. Então, quando você tem um condomínio, assim, tipo Jardim Paulista, aqui na Zona Nobre aqui de São Paulo, onde praticamente não entra, são poucas pessoas entrando e saindo, então o controle é fácil. Você pode ter um porteiro, né? Você pode ter lá um código que você digita, ou pode fazer por impressão digital, né? Coloca o dedo lá, ou até por reconhecimento facial, né? Então você não precisa digitar nada, você bota a cara na frente da câmera, e aí se você é um cara cadastrado, se você é um morador, já libera automaticamente, né? Se você é uma empregada doméstica que vai lá 2 vezes por semana, também ele libera. Então, quando tem pouca entrada e saída, é muito fácil de fazer esse tipo de controle, né? O próprio condômino lá, o filho de um condômino pode desenvolver esse aplicativo usando o Arduino e usando lá o Shield e os componentes adequados para esse tipo de coisa. Mas grande parte dos condomínios, né, por exemplo, são condomínios residenciais grandes. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem um monte de condomínio que é aqui esse tipo CDHU, né? São esses conjuntos enormes aí. E cada um desses prédios, cada um desses blocos, ele tem um condomínio, né? E aí, você está vendo, cada um desses blocos é um condomínio, né? E as crianças, né? O governo faz esse condomínio e faz só as casas, entendeu? Só faz os apartamentos. Então não tem playground, não tem área de lazer, então as crianças brincam tudo na rua. Então, as crianças estão entrando, saindo, a quantidade muito grande de entrada e de saída. Então, esse sistema por porteiro, né, ou por digitar o código ou a senha, isso não funciona, porque a criancinha lá de 5, 6 anos de idade, tentando sair toda hora, é difícil esse tipo de controle. Então, existe muito assalto, tem muita gente entrando sem autorização, então é uma zona esse tipo de coisa. Então, o Arduino permite você
particularizar, né? No meu condomínio, eu preciso desse tipo de controle. Então, é capaz de, é possível, né? Cada condomínio desenvolver seu próprio aplicativo e controlar a entrada e saída das pessoas. Então, a minha recomendação é que aprendam a utilizar o Arduino. Agora, para poder fazer isso, né, as nossas crianças, os nossos jovens são muito mal educados, né? O sistema educacional brasileiro é um dos piores do mundo, tá? É um dos piores do mundo. Então, por exemplo, tem aí provas do Enem, coisa e tal, você vê, olha uma questão do Enem, olha do lado direito, números decimais e frações, né? Ali tem 4,71 sobre 100, é igual, entendeu? E embaixo tem 15 sobre 1 vezes 2 sobre 5 vezes 1 sobre 9. Gente, para que serve isso? Quando na sua vida você vai precisar fazer uma conta como essa, 2 sobre 5 vezes 1 sobre 9, gente? Então, por que fica enchendo o saco da criançada em provas, dizendo qual é o resultado dessa operação? Sabe? Então, o nosso ensino é totalmente equivocado, ensina um monte de baboseira que não serve para nada, né? E eu posso dizer isso porque você sabe que eu presto o Enem todos os anos, né? Já fazem 15 anos que eu presto o Enem todos os anos. Então, eu estou dizendo isso por experiência própria, sabe? As questões são absolutamente ridículas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né, como é que está o ensino brasileiro, o Brasil, por exemplo, em termos de leitura, né, livros, etc., está em 58º lugar no mundo. É um dos povos que menos lê aqui, o brasileiro. Em termos de matemática, nós estamos em 71º lugar. É um dos piores rendimentos de matemática, essa é a média brasileira. E em termos de ciência, atualidade, conhecimentos gerais, nós estamos em 67, gente. É horrível, né? O sistema de ensino brasileiro é o pior ensino do mundo. Então, não esperem que o jovem brasileiro saiba muita coisa, porque a escola não ensina. Ensina um monte de besteira que não serve para nada. E aí, tem um exame, né, que é feito a cada 3 anos no mundo todo, chamado PISA, né? Eu acredito que tem alguns companheiros que não conheçam esse sistema de medida de qualidade de ensino, né? É um programa internacional para medir, né, o conhecimento, né, o aprendizado dos alunos, chama-se PISA, e é aplicado a cada 3 anos. Então, por exemplo, o resultado que eu consegui obter é o de 2018, tá? Porque o de 2021 não foi publicado ainda. Então, veja só, o primeiro lugar de ensino, do ensino, a qualidade de ensino, é a China. É o lugar que tem o melhor sistema de ensino do mundo. Depois tem Singapura, Macau, que é China também, Hong Kong, que é China também. Depois tem Estônia, Canadá, Finlândia. Cadê os Estados Unidos? Os Estados Unidos estão lá embaixo, gente. Não é a qualidade de ensino lá nos Estados Unidos não é das boas. O Reino Unido está mais pior ainda, e o Japão pior ainda, e a Austrália pior ainda. Então, olha só quem são os melhores, né, em termos de leitura, matemática e ciência. E aí você pergunta, bom, e o nosso querido Brasil? O nosso querido Brasil está ali, ó. Está abaixo lá de Costa Rica, Chipre, México, Bulgária, Malásia. O Brasil está atrás disso tudo. Está melhor do que a Colômbia, né? Melhor que a Bósnia, melhor que a Argentina, melhor que o Peru. Mas está ruim o Brasil, né? Por isso que aqui no PISA, o Brasil em leitura está em 58, a matemática em 71 e ciência 67. Então, não espere do jovem brasileiro muita inteligência, porque, infelizmente, a escola não o preparou adequadamente para a vida. E também não dê bronca, não, porque a culpa não é dele. Tá? Então, nós não podemos esperar que os governos, né, tanto federal como estadual e municipal, e também as escolas particulares,
Porque as escolas particulares, eles fazem o que o MEC diz que tem que fazer. Olha, tem que ensinar xadrez, tem que ensinar religião. E a escola particular também segue as diretivas do Ministério da Educação e Cultura, que é um negócio totalmente equivocado. É eles que mandam ensinar exponencial, trigonometria, eu não sei para que servem essas coisas, né? Então, não espere que tão logo o ensino brasileiro melhore. Não tenho essa esperança. Então, resta as entidades do terceiro setor. Né? As entidades do terceiro setor, o Rotary, por exemplo, tem um programa muito bacana, né, que é especificamente voltado para essa classe de jovens, de 12 a 18 anos de idade, é o Interact. Né? E muitos não sabem, né? O Interact significa ação internacional. Então, a criança tem que sair do mundinho dele, da casinha onde ele mora, ou da escola onde ele estuda, ou do bairro onde ele vive. Você tem que mostrar para ele que existe a Ucrânia, que existe Estados Unidos, Canadá, Índia, Japão, China, que o mundo é globalizado. Para isso é que serve o programa Interact, para mostrar essa globalização, essa ação internacional. E aí, o Paulo Viriato, né, em 1991, quando ele lançou esse programa Preserva o Planeta Terra, no prefácio dessa apostila, diz que o nosso planeta não será salvo por uma grandiosa decisão, mas sim por inúmeras escolhas individuais. É a tese da minha palestra de hoje. Né? Cada jovem tem que ser instruído, orientado, né, e ensinado a ele próprio encontrar as soluções, ele próprio desenvolver as soluções, tá? E não tentar adquirir uma solução pronta. Né? E a palestra de hoje eu tive esse cuidado de preparar, né, cuidadosamente para o seguinte público-alvo. Primeiro são os professores, né? Orientadores vocacionais, pessoal que lida no ensino fundamental, pessoal que lida com jovens de 12 a 18 anos, né, de Interact, ou mesmo a segunda parte do ensino fundamental, né, que vai da 5ª à 9ª série. Também aos pais que têm filhos jovens, tá? Essa é a minha preocupação de orientá-lo, porque muitas das profissões que existem hoje não vai existir mais amanhã. As profissões estão sumindo, gente. A tecnologia está destruindo empregos. E também a palestra de hoje foi preparada para o público especial, que são jovens, né? Jovens que participam de Interact, tá? E jovens que pensam, né, que daqui a pouco eles terão 30 anos de idade, né? Quem sabe eles têm um diploma na mão, quem sabe eles estejam trabalhando numa grande empresa, ganhando dinheiro, ou se eles vão estar fumando maconha ou cocaína, né? Ou fazendo tráfico, ou naquela turma, mãe, estou no desemprego. Sabe? Qual que é o futuro do jovem brasileiro? Né?